Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. Eu sou o professor Artemison Montanho do componente de História e é um prazer enorme estar aqui com vocês. E para a gente iniciar, eu quero convidá-los a verificar o nosso objeto de conhecimento. Vamos lá? A nossa aula de número 5 tem como objeto de conhecimento Revolução Industrial e seus impactos na produção e circulação de povos, produtos e culturas. No nosso detalhamento, nós vamos verificar o seguinte: o pioneirismo inglês, as fases da Revolução Industrial e Revolução Industrial e seus impactos na produção, produtos técnicos, científicos e culturais. Então, meus queridos, vamos iniciar nossa aula? Acredito que pelo cenário onde eu estou, você já entendeu do que está se tratando, né? Eu estou no interior de uma fábrica e aqui na minha frente tem uma esteira mecânica, né, que faz parte de uma linha de montagem, onde esses homens aqui do meu lado não param de trabalhar o tempo todo, apertando parafusos, montando peças, né, que se tornarão em um produto final nesse processo de mistura de trabalho humano e mecanização também. No entanto, para que nós tivéssemos os ambientes modernos das fábricas de hoje, muita coisa foi necessária acontecer. Como, por exemplo, o que causou essa revolução industrial? Onde ela aconteceu? E quais são as principais consequências dela? Então é sobre isso que a gente vai conversar, tá bom? Então, esse ambiente de fábrica não existe à toa. Tem causas e tem consequências ligadas a esses espaços de produção. Então, vamos falar um pouco sobre essas questões na aula de hoje. Me acompanha! A primeira Revolução Industrial, iniciada por volta de 1760 na Europa, marcou uma transição crucial do sistema feudal para o capitalista. Essa era de desenvolvimento tecnológico trouxe transformações profundas na sociedade e na economia, durando até meados de 1850. Seus impactos se espalharam globalmente, impulsionando mudanças econômicas e sociais significativas. Então, nós vamos ter alguns momentos diferentes dentro desse processo chamado de revolução. Se o nosso texto diz que houve a primeira revolução industrial logo no início, quer dizer, então, que houveram outras, como, por exemplo, uma segunda e uma terceira revolução, sim. Mas há quem diga também que esse conceito de primeira, segunda e terceira revolução não pode ser utilizado, mas que, na verdade, a Revolução Industrial começou naquele momento e ela continua até os dias de hoje como um movimento único. Na verdade, os dois têm razão. A questão de dividir em primeira, segunda e terceira é para que didaticamente fique mais fácil a gente entender as mudanças que foram trazidas a partir desse processo. Mas onde foi que isso se iniciou? Bem, como berço desse movimento chamado de Revolução Industrial, nós temos a Inglaterra. Sim, em meados do século XVIII, a Inglaterra vai ser a grande responsável pelo processo de irradiação para a Europa e para o mundo dessa chamada Revolução Industrial. Mas por que na Inglaterra? Como isso aconteceu? Lembra que nós verificamos que na Inglaterra houveram as chamadas revoluções inglesas lá, como por exemplo a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa? Sim, nós verificamos isso. E verificamos também que nesse interim de revoluções, a Inglaterra acabou se tornando uma chamada monarquia parlamentarista, onde existe a figura da família real, a figura do rei, da rainha, dos príncipes e princesas, mas também nós temos um parlamento, né, que é um outro corpo político e de muito poder também, que é quem de fato vai legislar, que é quem vai governar a nação de fato, tá bom? Só que nesse movimento de transformação de monarquia absolutista para uma monarquia parlamentarista, nós podemos perceber que uma nova classe social que até então não tinha muita, como eu posso colocar, que não tinha muito espaço político, vamos colocar dessa forma, que não tinha muito poder concentrado em suas mãos, que era a burguesia,
apoiou o processo de transformação política, fazendo com que, ao longo do tempo, ela ganhasse mais e mais poder em suas mãos, fazendo com que, na medida que os seus negócios prosperavam, começaram a acumular riquezas, dando base para se formar com o que mais tarde a gente vai chamar de sistema econômico do capitalismo, que vai servir também, por sua vez, de base para a construção do processo de industrialização. Tá bom? É esse capital que vai ser acumulado pela burguesia, que vai servir como recurso para quê? Para que essa burguesia invista no processo de mecanização do trabalho. Lembrando que quando nós estudamos o processo das revoluções inglesas, nós percebemos que lá com Henrique VIII, nós tivemos a questão dos cercamentos, onde pessoas do campo, aqueles camponeses que não tinham a posse da terra, foram expulsos dela e foram feitos os cercamentos, e elas foram obrigadas a mudar para onde? Para os grandes centros urbanos. E adivinha onde é que essa massa de pessoas empobrecidas, desempregadas e necessitadas vão se empregar? Exatamente, no trabalho no interior das fábricas. Além disso, depois do Henrique VIII, sua filha Elizabeth iniciou o processo de expansão ultramarina e fortalecimento da economia da Inglaterra através de colocar em prática os princípios mercantilistas. E também justamente aí, nesse momento de crescimento da política mercantilista, que nós vamos ver aquela classe chamada de burguesia interagindo diretamente com o poder e expandindo seus negócios ultramarinos juntamente com a coroa. Então é nesse momento que essa classe vai ganhar extrema importância e poder econômico, além de político, também vai acumular riquezas em suas mãos para dar base para o que vai ser chamado de quê? De industrialização. Além do mais, nós temos que lembrar que a França possuía uma grande frota comercial e também, né, a sua frota naval ali, tá, militar. Para quê? Para que pudesse investir não só nos negócios, como também se defender de inimigos, como, por exemplo, tá, de Napoleão Bonaparte, que declarou bloqueio continental ali contra a Inglaterra porque simplesmente não conseguia vencê-la em uma batalha naval. Tá bom? Então, vamos começar a pensar dessa forma, que as condições para que a industrialização de fato acontecesse na Inglaterra estavam ali sendo juntados, estavam acontecendo justamente nesse momento. Como, por exemplo, além da questão das embarcações, da questão naval, além das mudanças de pensamento político, dos cercamentos, do expansionismo, do mercantilismo, nós também temos que lembrar que justamente a localização geográfica da Inglaterra possibilitava que ela exercesse, né, grande comércio com outras nações. Além do que, ela possuía grandes reservas de metal e também de carvão mineral que era utilizado nas fornalhas das indústrias, tá bom? Para que essas máquinas a vapor funcionassem e tivéssemos, então, o desenvolvimento do trabalho mecanizado, ok? Voltando, então, ao nosso texto, vamos ver, então, algumas informações a respeito dessa primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial caracterizou-se pela transição da manufatura para a maquinofatura, surgimento das indústrias, especialmente a têxtil, na qual era a especialidade da Inglaterra, ou seja, a produção de tecidos, tudo bem? Impulsionada por máquinas como o tear mecânico, essa era introduziu novas relações de trabalho como o trabalho assalariado e uma divisão mais especializada de tarefas. Agora aí você me pergunta a respeito do nosso texto. Deixa o nosso texto aí rapidinho, que é para a gente riscar algumas coisinhas ali, tá bom? Para que nossos alunos entendam melhor do que nós estamos fazendo. Estamos falando. Observa aqui que nós estamos falando de um processo de transição de trabalho, de manufatura para maquinofatura. Ou seja, do trabalho feito manualmente pela força do homem para o trabalho feito pela máquina, tá bom? Então essa é uma das características que a gente vai falar um pouquinho mais daqui para frente. Ali nós temos um exemplo para mostrar para vocês. Temos também o surgimento da indústria têxtil. Então, quando nós falamos em indústria têxtil, estamos falando da indústria que fabrica
tecidos para roupas e outras finalidades. Mas falamos aqui também que isso vai ser impulsionado por conta de uma máquina que vai ser chamada de tear mecânico. E você pode me perguntar, o que é um tear, professor? É uma máquina que é utilizada, tá, para se passar vários fios de tecido que pode ser sintéticos hoje em dia, mas na época nós tínhamos a lã e depois também começa a se utilizar o algodão. E esses fios são juntados e tecidos de modo a formar um tecido, tá bom? Então esse era o tear, que antes era movimentado pela força do trabalho das pessoas que movimentavam e juntavam esses fios a fio para formar um tecido. Agora, nós vamos ter o surgimento da primeira máquina, tá? Que é o tear mecânico dentro da Inglaterra. E por conta do surgimento dessa primeira máquina, desse primeiro tear mecânico ter acontecido na Inglaterra, é que ela é conhecida como o centro, como o epicentro do surgimento dessa industrialização, que vai se irradiar para a Europa e pro mundo também. Mas observa que nós vamos falar também em mudanças no processo de relação, ou melhor, relações de trabalho. Porque antes, tá? Quando nós falamos de mudança nas relações de trabalho, nós estamos falando que antes o profissional executava o trabalho por conta própria e era seu próprio patrão. Como, por exemplo, tenho para citar para vocês aqui, justamente um dos termos utilizados aí no nosso texto, que é a manufatura. Então, é justamente nessas relações de trabalho, de produção, que essa industrialização vai interferir também, tá? Então, por exemplo, aqui você vê um homem, tá? Que está ali com um martelo na mão, então ele provavelmente, pelo que a gente percebe ali em cima, na prateleira tem sapatos, aqui embaixo, aqui do lado aqui tem um pedaço de um material que aparentemente é couro que está enrolado ali, e atrás ali dele, ó, algumas ferramentas que parece que são para curtir e modelar esse couro ali, ó, para cortar melhor, não para curtir, mas para cortar e modelar esse couro, e ele está pregando aparentemente o solo, ou melhor, o solado de um calçado. Então, nós podemos deduzir pelos elementos que estão dentro dessa imagem que ele está fazendo ou fabricando um sapato. Mas é uma máquina que está cortando? É uma máquina que está montando esse sapato? Não, não é. É um homem utilizando a sua própria força de trabalho para executar esse serviço. Então, é esse trabalho que o homem pode fazer para executar o seu trabalho que é chamado de manufatura. Ou seja, manufatura é qualquer trabalho feito de modo artesanal ou manual, executado por uma pessoa. Tá bom? Só que, antes de nós termos essas relações de trabalho sendo afetadas, esse homem, então, ele é o dono dos seus meios de produção. Ou seja, ele é dono do material utilizado para confeccionar o sapato, ele é dono das ferramentas utilizadas para confeccionar também esse sapato e é dono da sua própria força de trabalho. Então, o que ele ganha é para ele. Já no processo de transformação para maquinofatura, essas relações serão diferenciadas. Como, professor? Observa inicialmente aqui que nós temos, a exemplo aqui, esse tear mecânico que surgiu, que deu o título para a Inglaterra de berço da industrialização. Você vê que tem pessoas trabalhando, mas não são muitas, porque a necessidade agora é de fazer com que essas pessoas sejam especialistas em manusear as máquinas. Então você imagina que um homem só levava, vamos chutar, 10 dias para fazer um par de sapato. Agora você imagina quantos sapatos poderiam ser produzidos a partir da introdução de máquinas. Ou se uma pessoa, num tear manual, conseguia produzir 1 metro quadrado de tecido por dia, trabalhando ali manualmente, imagina esses teares mecânicos aqui em escala, e vai embora para lá na continuidade da fábrica, no interior da fábrica. Quantos metros de tecido será que agora seriam produzidos por dia com essas máquinas, com esses teares mecânicos funcionando? Então não se precisa mais tanto do trabalho, né, do artesão em si, mas que ele aprenda agora a dominar os processos de produção utilizando essas máquinas. Então é justamente por conta disso
que vai acontecer o processo de desvalorização do trabalho do artesão em prol de se empregar pessoas que sejam especialistas em fazer as máquinas funcionarem corretamente. Deu para entender essa questão? Então, nesse momento, eu não sou mais dono de quê? Dos materiais necessários para produzir, nem também sou dono das ferramentas que agora são essas máquinas aqui, tá? Essas peças mecânicas não são minhas, são de quem? Do dono da indústria, do dono da fábrica, que me contrata para manusear essas máquinas, então eu recebo um salário em troca disso. Eu não sou mais o dono da produção, eu trabalho para o dono da fábrica, que estou produzindo ali, e recebo um salário o menor possível para que esse patrão tenha lucro, tá bom? Mas, na medida em que se avança, tá, nessa questão de se utilizar as máquinas, vai ser descoberto também o processo de utilizar o calor para se produzir máquinas movidas a vapor, como nós vamos verificar. Então, um dos grandes exemplos que foram construídos nesse momento, tá, dos motores a vapor, é dentro do transporte de pessoas e também, principalmente, de mercadorias saindo da Inglaterra para várias outras partes do mundo, que são os chamados navios a vapor, que se utilizavam da queima de carvão mineral, tá bom? Principalmente, para quê? Para que as suas caldeiras fossem aquecidas e gerassem movimento, e essa é a nova força motriz. Não mais o braço dos homens, mas a queima de um determinado produto que gera energia a partir do calor para fazer com que isso se movimentasse, esses barcos indo e vindo, levando pessoas com mais rapidez e principalmente as mercadorias, gerando cada vez mais lucro. Mas, para além dos navios a vapor que faziam essa locomoção pela água, temos também, por exemplo, as locomotivas. Aqui o exemplo também que se utilizava do mesmo princípio do movimento à base do vapor para também transportar pessoas e mercadorias. Aqui, ó, bem aqui, ó, tá vendo aqui nesse vagão aqui o carvão que era utilizado para ser queimado na caldeira, ali para frente, ali onde está fumaçando? Então isso facilitou o transporte de pessoas e mercadorias por terra, tá bom? Dando mais agilidade e mais rapidez no processo de transporte de mercadorias, gerando, como eu disse, menos custo, com isso mais lucro para quem? Para os donos das indústrias principalmente. Continuando. A Revolução Industrial se desdobrou em 3 fases distintas, cada uma marcada por avanços tecnológicos e mudanças impactantes. Então aqui, por exemplo, na primeira Revolução Industrial, que vai de 1760 a meados de 1850, nós tivemos aí o surgimento das primeiras máquinas, tivemos a utilização dos motores movidos a vapor e também a utilização do ferro, sim, a utilização do ferro para a fabricação de coisas, né, de bens e de produtos que eram revendidos a preços, né, razoáveis para que o patrão tivesse lucro em diversas partes do mundo. Na segunda fase da Revolução Industrial, que acontece entre 1850 e meados de 1945, ou seja, que dura até ali a Segunda Guerra Mundial, o final da Segunda Guerra Mundial, nós teremos como características principais desse momento, por exemplo, a descoberta de novas fontes de combustíveis. Se naquele momento da primeira fase se descobriu a queima do carvão mineral nas caldeiras das máquinas ali para gerar o vapor e gerar movimento, nesse segundo momento nós vamos ter a descoberta do petróleo, que uma vez que passa pelo processo de refinamento, ele gera outros novos combustíveis, como por exemplo a gasolina, nós temos o óleo diesel, o querosene, né, que é o combustível utilizado em aviões. Não é isso? Então, de um único produto se refina-se e extrai outros que são utilizados de várias formas diferentes, que podem servir para locomoção em carros, ônibus, aviões, ou mesmo, então, também para a produção de alimentos, como, por exemplo, quando você coloca a gasolina ali dentro de um motor para você cevar uma mandioca, de repente o pessoal que mora no interior trabalha com produção de farinha. Então, aquilo está lhe ajudando. E é interessante a gente ressaltar também que nessa mesma pegada da segunda Revolução Industrial, nós vamos ter, por exemplo, o surgimento dos motores de combustão interna. Se você descobre o combustível,
Você tem que utilizar ele de alguma forma. Não é? Então, é justamente a criação desses motores de combustão interna que serão empregados, né, nessa questão da locomoção substituindo o vapor. Carros, aviões, por exemplo, hoje, né, ônibus e outras formas de transporte também serão utilizados, quer dizer, se utilizarão dos novos combustíveis descobertos nesse momento. Além da descoberta do petróleo, da invenção do motor de combustão interna, teremos durante esse segundo momento da Revolução Industrial também a utilização do aço em substituição ao ferro, né? Que o aço é o ferro, né, retirado todas as suas impurezas e feita uma liga com outros metais que vai resultar em um último metal ali com maior resistência, que é chamada de aço. Além também da eletricidade, tá bom? Como características da segunda revolução. E temos também uma terceira revolução industrial que vai de meados de 1950, né, pós Segunda Guerra Mundial, até os dias atuais. Nós temos desenvolvimento ali de diversas tecnologias, como de comunicação instantânea, a tecnologia como o celular, né, a internet, o homem foi para o espaço, viajou, foi até a Lua, tem expedição para Marte. Então, a Revolução Industrial continua acontecendo até os dias de hoje, ok? Então vamos lá, continuando o nosso texto. A primeira Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII, foi um período de transformações marcantes, inicialmente restrita ao território inglês. Essas mudanças logo se expandiram globalmente com o, primeiro, desenvolvimento de tecnologias e aprimoramento de técnicas, moldando profundamente a sociedade atual. Então, as tecnologias, como a gente viu durante esse processo, mudaram não só a questão das relações de trabalho de patrão e empregado, a questão de você ser assalariado, como também a velocidade com que as coisas mudam dentro desse mundo industrial. Então, se um produto X é produzido hoje, daqui a algum tempo ele não serve mais, porque vai haver outro produto mais avançado, melhorado, e que gera também, ao mesmo tempo, uma onda de consumismo na sociedade. Dá para entender? Por exemplo, se você tem um celular que hoje ele tira foto, que tem acesso à internet, que você pode acompanhar os Jogos Olímpicos aí de repente, mas amanhã lança um outro celular que, além de fazer tudo isso, te dá também uma câmera muito melhor para você fazer fotos e vídeos, que te dá também uma conexão de repente direto com satélite de GPS para você nunca ficar perdido, com tecnologias inovadoras que você nunca viu antes. Então a tendência é que você queira substituir seu velho celular, que agora já é velho, superado, por um celular mais novo, mais tecnológico, que lhe ofereça mais recursos. Então isso acaba se tornando, ou melhor, acabou sendo originada a partir daí uma onda de consumismo que modificou não só as relações de trabalho por conta da industrialização, mas também como a sociedade se comporta perante a economia e a tecnologia. Ok? Continuando. Sua característica central foi a transição do trabalho artesanal realizado por artesãos em suas casas ou oficinas para a produção em fábricas, como o uso de máquinas. O surgimento do trabalho assalariado reconfigurou as relações laborais, transformando o trabalhador em um funcionário remunerado, alterando significativamente o panorama do trabalho da época. A Inglaterra se destacou como pioneira na Revolução Industrial por vários motivos, dentre os quais nós já conversamos anteriormente, né? Nós apontamos a questão da presença de insumos necessários para a indústria, como, por exemplo, a de minas de carvão mineral, de minas de ferro, o enriquecimento da burguesia por conta do mercantilismo e a junção ali das riquezas necessárias para o processo de industrialização, não é? E, claro, também
A transformação da Inglaterra de uma monarquia absolutista para uma monarquia parlamentarista, que foi onde a burguesia ganhou mais poder, e foram adotados os princípios do liberalismo, que garantiu que essa burguesia conseguisse desenvolver seu plano ali de ganhar poder, influência e, claro, riqueza, e desenvolvesse seus negócios, dando pé para a chamada industrialização. Tá bom? Continuando. O surgimento da burguesia, fruto da Revolução Inglesa, que nós acabamos de comentar, trouxe consigo o capital necessário para financiar a indústria, investindo em propriedades e modernizando os meios de produção. Pausa para a gente riscar novamente ali na nossa TV interativa, no texto, que eu quero destacar para vocês um ponto que é importantíssimo, eu considero, para você entender todo esse processo, porque quando a gente fala em revolução industrial e tecnologia, nós pensamos que moderno, tecnológico, é só o que é novo, o que existe agora, ou que está sendo lançado daqui para amanhã. Mas observe o que o nosso texto está dizendo. Olha, o surgimento da burguesia, fruto da Revolução Inglesa, trouxe consigo o capital necessário para financiar a indústria, investindo em propriedades e modernizando os meios de produção. Por que que isso é importante, professor? Porque quando nós falamos em modernização dos meios de produção, nós estamos afirmando que tecnologia não é somente o que é novo, tá bom? O moderno não só o que é novo. O moderno é um conceito também de período de historicidade. Mas tecnologia é toda a forma de produção humana utilizada para lhe possibilitar dominar o meio e produzir o que ele necessita. Tudo isso é tecnologia. Por exemplo, quando não existiam motores para mover canoas ou barcos, como é que as pessoas se locomoviam? Utilizando remos ou utilizando as velas para aproveitar a força do vento. Era a tecnologia de locomoção daquele momento. Mas a partir do momento em que as pessoas descobriram os motores a vapor, adivinha? Elas empregaram o motor a vapor na locomoção. Mas os barcos já existiam antes? Sim, mudou-se apenas a força que movimentava os barcos, ou seja, foi modernizado. Mas e depois que se descobriu os combustíveis fósseis, como o petróleo, se passou a utilizar gasolina, óleo diesel e também querosene para movimentar motores? Adivinha? O motor a vapor foi substituído pelos motores de combustão interna que se utilizavam desses combustíveis fósseis, ou seja, modernização da tecnologia que já existia. Ou seja, a Revolução Industrial, além de ser marcada pela invenção de novas tecnologias, é marcada também pelo processo de modernização da tecnologia que já existia. A exemplo do que nós vimos, os teares mecânicos. Porque se o tear mecânico foi criado naquele momento, como é que as pessoas produziam roupas antes? Através do tear manual, onde homens e mulheres trabalhavam dia após dia ali para formar os tecidos, na força do braço. Ou seja, o tear foi modernizado para se tornar mecânico, para facilitar o processo de produção e, claro que com isso também produzir mais e em larga escala. Ok? Continuando o nosso texto. Além disso, a localização geográfica privilegiada do país com acesso ao comércio marítimo abriu portas para explorar novos mercados e expandir as atividades comerciais, fortalecendo a Inglaterra como uma potência marítima e gerando capital para investimento nas fábricas, que nós já conversamos sobre. Continuando. Outros fatores que também fizeram com que a Revolução Industrial fosse iniciada na Inglaterra foram a abundância de recursos naturais, como o ferro e a lã e o carvão, a política dos cercamentos, as políticas econômicas liberais adotadas que passaram a possibilitar o progresso tecnológico e o aumento da produtividade. A primeira Revolução Industrial trouxe mudanças profundas no sistema produtivo. Substitui a manufatura pela maquinofatura, aumento na mão de obra para dominar essas máquinas, desvalorização do trabalho, criou novas relações laborais entre a burguesia e o proletariado, ou seja, as relações de trabalho de patrão e empregado. Os trabalhadores passaram a desempenhar funções específicas, em que? No domínio do trabalho junto das máquinas.
Então, logo, iniciada na Inglaterra, essa industrialização se expandiu para outras nações. A introdução das máquinas nas fábricas permitiu maior produção em menos tempo, impulsionando os lucros e o crescimento econômico. Então, meus queridos, a Revolução Industrial existe daquele momento até os dias de hoje. E, pelo que a gente sabe, ela vai continuar existindo e progredindo cada vez mais, trazendo novidades para a gente todos os dias. Tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? A gente vai ficando por aqui. Até uma próxima.